A todos. Nós escolhemos para comentar na noite de hoje esse tema, regeneração da humanidade, porque é um tema muito mistificado e o Kardec escreveu um texto sobre isso. Ele escreveu um artigo explicando o que vai ser a regeneração da humanidade. É conhecido pelas religiões como o fim dos tempos, né? Então, nós vamos explicar de uma forma muito clara para desmistificar esse assunto. Principalmente, nós estamos atravessando uma fase muito difícil, né? No mundo inteiro, está todo mundo em muita dificuldade, os costumes, né, estão sendo exacerbados e a gente fica pensando que Deus perdeu o controle do mundo. Não é bem assim, tá? Então, nós vamos colocar aqui o pensamento de Kardec sobre o assunto. E qualquer pessoa que quiser ler o artigo inteiro que Kardec escreveu, está lá na Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, tá? Então, você pode ir lá na Obra Póstuma, na segunda parte, que está tudo escrito lá, está tudo registrado, aí você vai dizer assim, realmente, seu Luiz não mentiu em nada, né? Explicou tudo direitinho. Eu só coloquei muita imagem para efeito didático, né? Vocês vão ver que fica bem mais interessante. Em que nós aprendemos a acreditar? As religiões, toda instituição acontece isso. Quando a instituição começa a ficar muito importante, a ambição dos homens, ela leva a um interesse pela instituição quando ela ganha vulto. Não aconteceu diferente com as religiões. As religiões, na realidade, elas foram assumidas por criaturas interessadas em poder. E aí a coisa começou a ficar difícil, porque quando a gente está interessado em alguma coisa, a gente não luta pelo interesse da instituição, a gente luta pelo nosso interesse. E as religiões também aconteceu a mesma coisa. Os sacerdotes se apossaram da religião. E aí a religião, em vez de cumprir o papel que Deus determinou para ela na face da terra, ela começou a distorcer as coisas. Eu estou falando e eu vou provar para vocês, tá bom? Diabo, inferno e castigo, um sentimento de culpa. Foi isso que nos fizeram acreditar. Criaram a figura do diabo como um concorrente de Deus. Criaram a figura do inferno como se nós, se não procedêssemos direito, nós iríamos para o inferno e iríamos queimar no fogo eterno, gerando em nós um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, geralmente, ele causa em nós uma fragilidade, que a religião, então, oferecia a segurança da religião para nos cobrir, né, desse sentimento de culpa que ela incutia em cada um de nós. Na Bíblia, eu vou usar a referência bíblica, porque é a referência que todos têm e as religiões têm, né? Então, a Bíblia nunca foi interesse da religião católica que o povo conhecesse a Bíblia. A Bíblia nós temos que dar graça aos protestantes, porque eles introduziram a Bíblia aqui no Brasil. Em 1947, a minha mãe sempre contava essa história. Chegou um carregamento de Bíblia em Florianópolis, a Igreja Católica queimou essas Bíblias, porque não era interessante que o povo conhecesse a Bíblia, porque a Bíblia tem informações que a própria Igreja faz contra. E aí, se você estudasse, você ia ver que, se a Bíblia fala isso, por que a religião faz diferente, né?
Então, iria questionar muito. Então, a religião nunca teve interesse que o povo conhecesse a Bíblia. E vamos mostrar o que diz a Bíblia com relação ao diabo. Em São João, capítulo 6, versículo 70, registra o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. Um dos 12 apóstolos. Então, Jesus definiu perfeitamente qual era o conceito de diabo. Não é uma entidade, não é um concorrente de Deus. Ele está dentro de nós, quando nós agimos de forma diferente. Jesus prometeu o Consolador e disse assim: e o Consolador vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. Então, a doutrina espírita tem por função esclarecer tudo aquilo que Jesus nos falou e nos deixou. E essa coleção Fonte Viva é um exemplo disso aí. A Fonte Viva, todos os livros de Fonte Viva, é um versículo bíblico, é um versículo de uma linha, que Emmanuel comenta 2 páginas sobre esse versículo. Então, ele aprofunda o conhecimento a respeito do Evangelho. E aí, no livro Pão Nosso, o Emmanuel, ele, na lição 164, parágrafo 4, ele comenta esse versículo. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Quando nós sintonizamos com o mal, nós estamos sintonizando com essa parte diabólica, quer dizer, o contrário do bem. Satanás simbolizará, então, a força contrária do bem. É uma simbologia, não é uma figura concorrente de Deus. Nós, quando sintonizamos o mal, nós estamos representando as forças do mal. Ficou claro? Alguma dúvida? Quando Jesus veio, e o Consolador também veio, ocorreu um fenômeno muito interessante. Eles foram anunciados, Jesus foi anunciado em Isaías, capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 6, capítulo 53, versículo de 1 a 12, foi anunciado que o Cristo chegaria no seio da religião judaica. A religião judaica seria a encarregada de receber a mensagem do Cristo. E todo mundo lembra as festas judaicas. A mãe de Jesus, Maria, levava Jesus em tudo quanto é festa. Teve uma, inclusive, que se tornou muito famosa, porque ela esqueceu Jesus no templo. E aí ela voltou para pegar e encontrou Jesus discutindo com doutores da lei. E aí, vocês vejam que interessante, uma criança de 11 anos, discutindo em pé de igualdade, teologia, sobre as Escrituras com doutores da lei. Quer evidência mais clara da pureza desse espírito, da elevação desse espírito? Esses doutores da lei ficaram impressionadíssimos como que Jesus conhecia tanto. E ele estava inserido na religião, porque a sua mãe, inclusive, o educou assim. E mais uma informação sobre o Consolador, também Jesus o anunciou em João capítulo 14, versículo 16, 15, versículo 26 e 16, versículo 7. O Consolador foi anunciado por Jesus. E Jesus foi enviado para o seio da religião cristã.
Não havia espírita. Não havia centro espírita quando o Consolador chegou. Católico, o Kardec era católico. Os médiuns eram católicos, protestantes. Jesus foi enviado ao judaísmo, o espiritismo foi enviado ao catolicismo e o protestantismo. O seio das religiões, inclusive, é uma coisa muito inteligente, porque era a base que existia para a propagação dessas ideias. Imagina o cristianismo sendo divulgado pelo judaísmo com toda a sua estrutura. Imagina o espiritismo sendo divulgado pelas religiões. Eles vieram para serem introduzidos nas religiões, para que as religiões se adequassem àquilo que Jesus e o Consolador pregavam, para que elas corrigissem o rumo. O cristianismo, até o ano 300, foi uma maravilha. O cristianismo, o cristão se tornava cristão pela conversão. Então, isso é um processo lento. Ninguém se torna espírita aí do dia para a noite. Vem aqui visitar o centro, lê um livro, não é assim que acontece? Aí, quando a pessoa se simpatiza, começa a ler os livros, aí se torna espírita. Porque ele se converte à ideia espírita que ele adquiriu ao longo de um determinado tempo. No ano 300, os imperadores se tornaram cristãos. E de uma forma honesta. Eles gostaram do cristianismo, acharam que o cristianismo era uma coisa importante. Mas, como todo político, ele achou que o cristianismo estava muito devagar. Porque o número de cristãos era muito pequeno. Achavam que a ideia cristã era tão rica que tinha que ter muito mais cristão. E aí, como todo bom político, por decreto, eles transformaram todo cidadão romano em cristão. O cidadão romano era ateu, era politeísta. Então, aquilo que o cidadão romano estava acostumado a adorar imagens, aquela coisa toda, passou a ser o cristão. A igreja se viu em palpos de aranha com isso, porque do dia para a noite triplicou o número de cristãos. Então, não podia mais trabalhar naquele ritmo que ela vinha fazendo de persuasão. Aí a igreja começa a se transformar. Em que se transformou? Em rituais, em cerimônias, em repetição. O cristianismo se transformou para pior, para isso que nós conhecemos hoje. São as missas, são os rituais, são as formalidades. E o cristianismo mesmo, do estudo, do aprofundamento, sumiu. Então, aquilo que nós conhecemos como a Igreja Católica Romana, nada mais foi do que uma adaptação que o cristianismo fez para a vinda dos novos adeptos romanos, que se tornaram romanos por decreto. Alguém conhece esse livro aqui, Roma e o Evangelho? Quem sabe desse livro? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Esse livro, ele foi ditado a padres e bispos católicos em 1873. Ninguém ouviu falar nisso ainda? Você já ouviu? Eu falei. Tá, você já assistiu. Então tá bom. Tá bom. Não, eu vou acrescentar umas informações, tá? Então, esse livro, padres e bispos católicos não aceitaram o que o Papa dizia a respeito do espiritismo. Eles quiseram ver. O que eles fizeram? Montaram uma reunião espírita e começaram a evocar os espíritos e a estudar o espiritismo. Pegaram o livro dos espíritos e entraram, se aprofundaram. E começaram a chegar à conclusão
que o Espiritismo realmente era o consolador que Jesus prometeu. E ver que a igreja estava totalmente errada. O Papa mandou o secretário dele espiar as reuniões dela. Não falei lá isso, né? Espiar as reuniões dele. E um espírito que estava se manifestando disse assim: aqui tem o secretário do Papa que não está autorizado a entrar nessa reunião. O secretário se vazou, porque foi denunciado. Então, o Papa sabia de tudo que se passava lá. Então, vocês vejam, o Espiritismo surgiu no seio das religiões. O que é que o Espiritismo prega? Simplicidade, né? Estudo, distribuição com os pobres. O Espiritismo não prega que a igreja deva acumular fortuna. Então, Deus manda uma coisa, mas aqueles homens de interesse do poder não achavam que aquilo era bom, porque realmente para a igreja não é um bom negócio. E eu pergunto, a igreja está aqui para fazer negócio ou é um representante de Deus? Está aqui para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, como a igreja não concordou com as ideias de Jesus e também não concordou com as ideias do Consolador, ela se eximiu, porque ela deveria ser a responsável pelo estudo e divulgação do Espiritismo. E nesse livro, olha só, minha gente, a coisa é séria. Nesse livro, Roma e o Evangelho, tem uma mensagem de Jesus. Vocês já viram mensagem de Jesus em qualquer livro espírita? Eu nunca vi. Eu já li centenas de livros, eu nunca vi. Nesse livro tem. E os espíritos são muito claros, nós temos que estudar o conteúdo da mensagem, né? Temos que tomar muito cuidado com o nome. Eu não ouso dizer que essa mensagem não é de Jesus. E vou mostrar para você o teor da mensagem. Essa mensagem, esse livro, tem mensagem de Maria, de José, tem de praticamente todos os apóstolos. Raro livro espírita tem mensagem de um apóstolo. Raro. Esse livro tem dessa turma toda. Foi ou não foi guiado pelo alto? E esse pessoal que estudou o assunto não conseguiu convencer a igreja que o Espiritismo é o Consolador prometido. Se isolaram. A igreja não quis publicar esse livro. Não aceitou publicar esse livro. Esse livro está publicado pela aquele grupo, e a FEB publicou aqui no Brasil, desde 1900. Algum dia vocês viram alguma coisa contestar que está nesse livro? Algum dia vocês viram a igreja contestando? Não, isso não aconteceu. Pelo contrário, ficou quietinha. Porque o espírita também está mal acostumado. Nós recebemos a coisa do alto, aquilo a gente nos impressiona momentaneamente, mas depois cai no esquecimento. E está aí. Nenhum de vocês conhecia esse livro. Se fosse a igreja a responsável por isso, o que ela faria? Ela instituiria um dia de Roma e o Evangelho. Comemoraria todo ano. E aí as pessoas tomariam conhecimento daquilo pelo hábito de comemoração. A igreja tem uma organização diferente da nossa, mas prossigamos. Foram rejeitados o cristianismo e o espiritismo pelo judaísmo e pelo catolicismo. Por isso se tornaram uma religião. Mas não era para ser assim. E hoje, quando vocês veem, pessoas são católicas, vêm no centro espírita tomar passe.
ela podia tomar passe no centro, lá na igreja, porque com o espiritismo lá, eles iam aprender da passe. Ela podia participar de reunião mediúnica lá na igreja, porque o que é que os carismáticos fazem? Eles fazem reunião mediúnica. Não com estudo à luz do espiritismo, seria muito mais profundo. Olhem a mensagem de Jesus, e aí eu quero que vocês digam que não é de Jesus. Isso é o que está no Roma e o Evangelho, tá? Também a mesma frase, quase igual, está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E num lugar que vocês vão ver, que é uma das passagens, que o Espírito Verdade é mais conhecida. Em Roma Evangelho, Jesus diz o seguinte: meus filhos, o meu Evangelho é a lei, e o que está fora da lei pertence ao Evangelho dos homens. Não é de Jesus? Olha a profundidade disso. O que está fora da lei, a gente sabe como foi adulterado o Evangelho pela própria igreja, para dar cobertura aos dogmas. E ele, de forma muito clara, é a lei, e o que está fora da lei pertence ao Evangelho dos homens. Então, vocês vejam a profundidade disso aqui. Quais são as leis de Deus? Jesus não, o Espiritismo não divulga as 10 leis, lei de destruição, né? Lei de bondade, todas aquelas que nós conhecemos. Vamos estudar. A hora que nós conhecermos essas leis em profundidade, qualquer coisa que estiver dentro do Evangelho que não coincida com a lei, é do Evangelho dos homens. Foi introduzido. Não foi Jesus que falou. Agora vocês vejam o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E onde está essa frase? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Isso todo mundo conhece já, né? Todo mundo já viu essa frase. Olha o que dá. Instruí-vos, este é o segundo. Olha a frase completa. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Gente, tem diferença? Uma não conhecia a outra. Por isso, a importância de se estudar o Espiritismo. A gente não pode ler, a gente tem que estudar. Isso aqui é um achado. Isso aqui estava solto e esse aqui estava solto. Agora, qualquer pessoa vai ter essa comparação. A evidência está clara. Os dois, né? E os dois têm a mesma origem, a mesma verdade. Na Bíblia, em Mateus capítulo 19, versículo 28, está registrado o seguinte: e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, então essa regeneração da humanidade não é uma invenção espírita. Jesus, há 2000 anos, já falou isso. Na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da glória e também vos assentareis sobre as 12 tribos para julgar os 12 tribos de Israel. A turma que vai permanecer no planeta de regeneração vai passar por uma seleção. Mas não é a seleção que vocês conhecem, né? Os bonzinhos aqui e os malvados aqui. Até hoje tem sido muito divulgado de uma forma errônea. Hoje nós vamos mostrar como é. Não é que quem vai passar para a regeneração é santinho, né? Está salvo. É bem diferente disso, mas nós vamos esclarecer.
Regeneração segundo Allan Kardec. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Já não dizemos mais, os tempos estão próximos. Falamos agora, os tempos chegaram. Nós já estamos na regeneração há um bom tempo. Ordem natural das coisas. Não vai acontecer milagre, não vai acontecer fenômeno, não vai acontecer nada de especial assim, de catastrófico. A ordem natural das coisas, do jeito que nós estamos vivendo, vai continuar. As pessoas vão continuar nascendo, as famílias vão continuar se educando. Aqui nós temos um exemplo. Aqui as leis de Deus. Isso aqui é baseado numa frase de Provérbios. Quem obedece os mandamentos preserva a vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Isso está em Provérbios. Aí o cidadão aqui, eu odeio estar preso pelas regras, né? E o cara diz assim, espera, não é uma cerca. E aí, quando ele salta, era pura e simplesmente um muro de proteção contra o precipício. As leis de Deus, elas visam nos proteger contra o tombo, contra a catástrofe, com relação à nossa vida espiritual. E nesse artigo do Kardec, ele comenta isso em 1800 e pouco lá, né? Prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes é o nosso problema maior hoje, 1924. E Kardec cantou essa bola. O grande problema nesse nosso tempo vai ser o suicídio de crianças. Isso que era completamente incomum, hoje está plenamente comum. A sociedade está preocupada, ela está fazendo o trabalho de prevenção, porque as crianças estão com essa ideia fixa. No Livro dos Espíritos, São Luís nos mostra o seguinte, que a Terra já foi um planeta primitivo. Ela vai passar, ela hoje está em provas e expiações, né, migrando para a regeneração. Então, o planeta progride, o planeta evolui. Você vê que as coisas do clima, elas se atenuam. Houve uma época que a vida não era propícia na Terra, porque era vulcão, era tudo, era impraticável a vida na Terra. E a coisa está se acalmando, cada vez acalmando mais. E o planeta vai cada vez mais se tornar propício à vida na Terra. Quando o planeta era primitivo, há 6.000 anos antes de Jesus, aconteceu com ele o quê? Aquilo que hoje vai acontecer conosco, aconteceu com um planeta chamado Capela. Desse planeta, que ele também estava passando para a regeneração, aqueles que perseveravam no mal, eles migraram para a Terra, que era um planeta primitivo, para permitir que aquele planeta pudesse seguir seu curso, que é exatamente o que vai acontecer na regeneração. Até hoje, esses espíritos tiveram oportunidades 1000 de reencarnar na Terra e de progredir. Esses espíritos que fomentam o mal e se insistem em não querer mudar, você vê que tem sempre o foco do mal. Você vê aqueles caras botando fogo em ônibus, eles são acomodados de dentro da cadeia. A corrupção que traça, né, no Congresso, inclusive no próprio país, tem aqueles que fomentam isso, que são os corruptores. O próprio povo, se você bobear, já está se tornando corrupto. Porque é num caixa de supermercado,
deu o troco errado, leva vantagem. Não vou devolver, não, esse dinheiro vai ficar para mim. Quando não é correto, isso é corrupção. O dinheiro não é meu. O caixa errou em me dar um troco errado. Mas aí quando você recebe, se você é corrupto, você diz, não, ele que se dane. Esse dinheiro é meu. Então, esses que fomentam o mal, reiteradamente, que realmente não querem mudar, serão migrados para planetas primitivos. E aí vai ficar quem? Vão ficar, olha, vocês todos vão estar, tá? Não vai ter ninguém aqui que não estará nesse planeta de regeneração. Porque todos vocês têm, cada um tem as suas mazelas, todos nós temos. Agora, todos nós estamos a fim de mudar, que a coisa melhore. Nós temos boas intenções. Agora, vocês raciocinem. Aquele carinha que bota fogo em ônibus, ele não é um problema, ele é um teleguiado. Ele, por enquanto, está sendo influenciado por esses maus. Esses maus vão para o planeta primitivo. Quem é que vai cuidar dessa turminha? Somos nós. Então, prepara o lombo, porque planeta de regeneração não é folga, não. Planeta de regeneração é muito trabalho. Então, nós vamos precisar nos preparar muito para dar conta dessa tarefa. Porque nós vamos receber essa turminha como filhos, como irmãos. Então, precisamos trabalhar muito. Vocês ouviram na Bíblia essa palavra paraíso perdido? Por que fala na Bíblia lá que Adão e Eva perderam o paraíso? Gente, essa turma que migrou para o planeta primitivo, eles sentiram falta do paraíso perdido, que era a Capela. Eles estavam num planeta de regeneração, a medicina lá no top, fazendo laparoscopia, operação com laparoscopia, aí cai aqui num planeta primitivo que nem diagnóstico tem. Você nem sabe de que você morreu. Imagina num planeta primitivo, alguém morre do coração. Nem sabe. Não tem nem conhecimento. Essa turminha acostumada num planeta veio para um planeta primitivo. Aí a origem do paraíso perdido. Tem procedência. O paraíso perdido não é o jardim do Éden, é o país de origem, o planeta de origem. Continuando, vocês já ouviram falar aqui, pecado original, também ouviram, né? Qual foi o pecado original? Persistir no mal lá em Capela. Esse é o pecado original, que eles trouxeram para a terra e tinham que mudar. Então, Kardec nos diz, não olhem para o céu, mas olhem em torno de vocês, entre os homens, é aí que encontrarão os sinais. Nós não vamos encontrar os sinais em raios, relâmpagos, trovões, sismos. Não vai acontecer isso, a Terra vai continuar, pelo contrário, ela vai se acalmando. Mas aqui, nós precisamos observar. Porque os nascimentos, em vez de nascer um cara atrasado, nasce um espírito avançado. Esses nascimentos é que melhorarão o nosso planeta em termos de qualidade de espíritos reencarnados. Não haverá fim do mundo, mas a evolução do mundo. A Terra não vai pegar fogo, não vai haver uma coisa do outro mundo aqui conosco. Ela vai progredir, ela vai crescer, ela vai propiciar vida melhor à sua população, que vai melhorar. É fácil da gente entender isso, gente. Você tem 45 alunos numa sala de aula. Tem meia dúzia que está enchendo a paciência, ela não deixa o professor se mexer. Tira esses caras,
Vamos ficar só com quem quer assistir a aula. Não é assim que a gente faz? Cansa de fazer? A espiritualidade usa dessa estratégia há milhares e milhares. O planeta chega no estágio que ele precisa evoluir, tira a turminha de aula que só quer bagunçar. É uma coisa simples e que funciona. E como funciona? Quem é professor aí sabe disso. Você tira aquelas tranqueirinhas de dentro da sala que só quer perturbar, aí você dá aula para o resto. Mundo moral. A geração que se vai, a geração seguinte que chega, os preconceitos serão substituídos pela indulgência. O egoísmo será substituído pelo altruísmo, com esses novos espíritos que estão nascendo. O orgulho será substituído pela humildade e o fanatismo será substituído pela tolerância. Vai melhorar ou não vai melhorar? Eu estou falando com a maioria da Terra. Né? Essa turminha que hoje recebe a influência vai ser educada por nós. Então, prepara o lombo, porque nós vamos precisar de muito recurso da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. A regeneração serão os mesmos corpos. A geração atual desaparece. Segue a ordem natural das coisas, não muda nada. Tudo que aconteceu até agora vai continuar acontecendo. Uns não retornam mais tão cedo, não é que serão expulsos. Não retornam mais tão cedo. Quem conta a história de Capela, e de uma forma maravilhosa, é A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel, e esse livro, Roma e o Evangelho. O Roma e o Evangelho, qualquer um de vocês pode pegar em PDF. É só botar lá no Google, Roma e o Evangelho PDF. Vem lá. Vocês podem. A edição da FEB já esgotou muitos anos, mas no Roma e o Evangelho vocês têm. Lá no estante virtual, quem conhece a estante virtual aqui? É um sebo digital. Na estante virtual você encontra. Está um pouco caro. Quando encontra, está um pouco caro. Mas você encontra o livro. A criança, o corpo de criança que recebia um espírito atrasado, vai começar a receber espírito avançado. Aquele corpo será destinado a espírito que quer que o planeta vá para frente. Até lá, muitas lutas, incredulidade, fanatismo, que combatem, né, a caridade, elas desaparecerão porque elas mesmas vão se destruindo. As ideias e pontos de vista opostos que vamos encontrar nesse período, moral, a ideia moral já é inata, e as intuitivas. Então, as crianças que vão nascendo já nascem com essas intuições. Os sinais que aumentam, senso de justiça na mosca, amor, os novos, né, que vão chegando, os espíritos novos, o senso de evolução, de progresso, nós vamos querer progredir, nós vamos entender que é importante nós progredirmos como espíritos, não aumentar o nosso patrimônio. E o amor e o sentimento do amor e da razão ser mais equilibrado, né? Os sinais que diminuem, a loucura, o desespero, a inveja, o orgulho, a raiva, a sensualidade e os teleguiados, né? Aqueles que são comandados hoje por aqueles que diminuem. Os sinais que diminuem. Líderes autocratas, aqueles que querem comandar e destinar as pessoas, comandar e influenciar de forma, inclusive, egoísta.
aqueles que ficam tratando as pessoas como marionetes, a influência, né, que nós temos dos meios de comunicação, e aqueles teleguiados, como hoje, né, aqueles que fazem o mal, porque são comandados pelos promotores do mal. Essa turminha aqui que está na retaguarda é que vai fazer um passeiozinho num planeta primitivo, até mudar. Influência negativa substituída pela influência positiva. O planeta vai estar sob nova direção. Fomentadores do mal serão segregados. Chega de teleguiar e comandar as pessoas. Não vão ter mais esse acesso. Banidos. Tirados fora. Então, aqueles que provocam sairão de circulação. Com o novo cenário fomenta, as ideias espiritualistas serão muito mais recebidas. A influência repercute, a influência positiva vai repercutir de uma forma em cadeia. As coisas espirituais, a assistência espiritual vai ser muito mais abundante, porque a nossa sintonia vai melhorar. O amor, a harmonia vai se ampliar. Com as novas lideranças, a influência passa a ser positiva. Então, o líder, ele comanda, mostra como faz, e quem quer segue, mas aprende, desenvolvendo os comandados, não guiando e se aproveitando deles. Né? O lar, né? As novas influência positiva com crianças, as lideranças, né? Orientando, instruindo, provocando a emancipação daqueles que são liderados. Então, toda assistência, principalmente àqueles que estão nascendo. Uma liderança que comanda, mostrando e ensinando como se deve fazer. Promovendo a evolução humana. Obrigado. Né? Quem tiver interesse, aqui está o meu e-mail, tá? Sintam-se à vontade, meu telefone. Aqui está o meu trabalho, Vadimeco Espírita, que é um site que tem você colocar no Google, eu vou ensinar como coloca no Google. E a União Rádio Web, todo mundo conhece a União Rádio Web? É um aplicativo, tá? Que você pode ir na loja lá, União Rádio Web. É 24 horas de espiritismo no ar. Aqui está o livro, que já está na 12ª edição, e esse livro, inclusive, tem esse assunto lá, regeneração. São 42 assuntos que falam sobre esse assunto, 42 livros. E o nosso negócio é esse, é estudar. Pega esses livros, estuda e chega a nós a essa conclusão. Porque, por exemplo, no livro dos Espíritos tem uma menção, mas cada assunto que não foi determinado no livro dos Espíritos, nós podemos estudar e chegar à nossa conclusão nos dias atuais. Transplante, tá? Quer dizer, qualquer assunto atual, nós podemos chegar à conclusão, embora a doutrina espírita não defina isso. Esse é o símbolo da União Rádio Web. Vocês vejam que covardia, que na semana que nós estávamos fundando a União Rádio Web, esse aplicativo aqui, ele custa aproximadamente uns 16 mil reais. É caro. Aí, um sobrinho de um dos participantes da União Rádio Web veio dos Estados Unidos passear aqui em Piracicaba. Olha, imagina, veio passear em Piracicaba. Sabe de onde ele era? Da Apple. Ele fez esse aplicativo para nós na faixa. Ele fez de graça esse aplicativo. Então, vocês, como é que a espiritualidade trabalha? Esse cara foi teleguiado para Piracicaba. Esse cara precisa estar lá urgente, porque tem um grupo lá formando, e ele precisa ajudar.
É assim que eles fazem. Agora, eles fazem quando nós nos abastecemos de recursos. Uma coisa que nós fazemos muito pouco. A biblioteca do centro quase não é usada. Nós temos que ler. Esses livros que falam sobre o assunto, eu fui reler uma obra que fala sobre isso, Capela, que foi o Edgar Armond. Ele teve o grande mérito de se basear a Caminho da Luz e no Roma e o Evangelho. Mas fez uma coisa errada. Ele colocou que o fim dos tempos vai ser uma catástrofe, completamente diferente do que o Kardec está colocando. Então, é responsabilidade, sintonia. Então, é um assunto distorcido para o público e nós precisamos estudar. Nós não podemos abrir mão do estudo no Espiritismo. Obrigado pela atenção.